Salve nação, saudações rubro-negras. Vamos acompanhar aqui agora a entrevista coletiva após jogo de Felipe Luiz. Flamengo perdeu para o Bahia por 1-0, com 2 jogadores a menos. Vamos falar bastante desse jogo, galera. Fica comigo até o final, só que antes vamos ouvir o que o Felipe Luiz tem a dizer desse jogo. Flamengo perdeu a liderança, cara. Há 2 rodadas atrás, o Flamengo tinha 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora, perdemos a liderança. E aí, o que você achou do jogo, da arbitragem, de tudo? Comente aqui, fique à vontade. As imagens são da Flamengo TV, link na descrição como créditos. Vamos lá. Lá na sala de coletiva da Arena Fonte Nova. Boa noite. Boa noite. Queria que você falasse a respeito do resultado, também a questão da arbitragem, se você acha que interferiu no resultado também. Bom, primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e que sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue. Vamos lá? Quem é o próximo? Jéssica? Bora, vai. Posso fazer, Felipe? Por favor, o Lázaro Dalfofo da Flamengo TV. Felipe, agora já projetando uma segunda fase de outubro decisivo, queria que você enaltecesse a importância desse período da data FIFA. Bom, claro, precisamos desses 2-3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, e muito importante assim, ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o momento do Flamengo, olhando para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que perdeu 9 pontos, sendo que 3 empates em casa e ainda teve também essa derrota hoje. Como você vê o momento, a gente olha para a Libertadores também, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. O futebol aplicado pelo Flamengo para você está sendo aquele melhor que você tem buscado? E agora o Palmeiras também na liderança. Bom, é um ano muito longo e obviamente que o futebol é momento, né? E são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente. Hoje vim muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião, contra o Cruzeiro. Fizemos um grande jogo contra o Estudiantes na ida. Como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta. E cada adversário vai colocar suas dificuldades em cima do Flamengo. E o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário. Uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes. E o time vinha num bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia. E agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números, e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Você falasse um pouco sobre o Samuel Lino, é um jogador que vem caindo muito de produção ao longo dos jogos. Hoje também teve um primeiro tempo ali muito abaixo, perdeu um gol frente a frente com o goleiro. Eu queria saber se na sua concepção, sua experiência como jogador e agora como técnico, esse peso que tem sobre ele de ser a contratação mais cara da história, isso está afetando o desempenho do jogador, ou se existe algum outro fator externo que a gente aqui não sabe, para falar um pouco sobre e o que você pensa para tentar recuperar e tirar o melhor dele. Bom, hoje é difícil julgar o jogo de um jogador com 1 a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, né? E ele teve que ajudar muito o Ayrton ali na lateral, com um jogador a menos. E claro que perde as forças talvez para poder atacar, mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances, e a chance que ele teve porque ele estava lá, né? E às vezes
a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer, e infelizmente não fez. E depois que ele não fez o gol, acabamos tomando o nosso gol. Mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça, e questão de tempo, é que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje, repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe, e tanto é que assim, Bahia criou muito pouco para fazer o gol, né? Fizeram o gol e ganharam o jogo, mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram a gente tem que falar. Vou ter que interromper aqui, cara, porque eu não concordo com o Felipe Luiz. Lógico que ele tá protegendo o jogador, né? Ele não quer queimar o jogador. Nem eu também não quero queimar o Samuel Lino. Mas um jogador que custou o que ele custou na cara do goleiro, ele não pode perder um gol daquele, cara. Era só dar uma cavadinha. Ele faria o gol. Ou driblar o goleiro. Simples assim. Pelo valor que ele custou, cara, ele tinha que ter feito aquele gol. Tava 0-0 o jogo. Mudaria o rumo do jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, qual foi a tua ideia ali no momento que você decidiu colocar o Wallace Ian? Porque o Wallace é um menino que acabou tendo poucos minutos, né, depois do que aconteceu lá do pênalti perdido contra o Atlético Mineiro. Em alguns momentos ele ganhou aquela fama de ser um pouco esquentadinho, de provocador e etc. Ele acabou entrando no jogo, tomou amarelo, depois foi expulso também. Eu queria saber qual foi a ideia, se você já conversou com ele no vestiário, se os jogadores conversaram. O que você pensa agora daqui para frente para ele? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. Nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande, e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia, que estava fechada, com o jogador a mais, eles estavam se fechando bastante, e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final, até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. Com a derrota combinada, a vitória de virada do Palmeiras no clássico com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo não depende apenas de si. O Palmeiras tem um jogo a menos e tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Nesse sentido, até que ponto isso pressiona o Flamengo para esse mês que você falou, que é mais um mês decisivo, em que, além de tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem a preocupação com o Racing pela semifinal da Libertadores? Bom, sempre estávamos jogando com o status de líderes do brasileiro, e hoje agora somos perseguidores, né? Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos, e agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente, o Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada, hoje fizeram uma vitória fora de casa, eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis, o campeonato é muito competitivo, e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam. Eu acredito, eu confio muito no meu time, nos meus jogadores, e não tenho dúvida que vamos lutar até o final. Felipe, boa noite. Lorena Vinha do Mosaico Esportivo. Você citou algumas vezes a questão do homem a menos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem de hoje. Bom, eu, sinceramente, não é o meu trabalho. Esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito, muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar
esses aspectos de erros defensivos. Tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. Galera, o árbitro do jogo foi o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. E o VAR foi o Wagner Hillway, de Santa Catarina. Esses 2 caras sempre dão trabalho para o Flamengo, né? Esse Rodrigo, ou esse árbitro, ele, de vez em quando, ele gosta de expulsar jogadores do Flamengo, né? E hoje expulsou 2, cara. É muito rigor, é uma vontade excessiva de expulsar jogador do Flamengo. Não é possível, cara. Será que era para tanto? Na sua opinião, as 2 expulsões foram justas? O primeiro cartão do Wallace Yan foi justo? E o vermelho direto para o Danilo foi justo? Eu tenho dúvidas. Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonha, do Coluna do Fla. Ainda sobre esse tema arbitragem, o Palmeiras é concorrente direto do Flamengo na briga pelo título brasileiro. E o jogo do Palmeiras foi bem polêmico. Gustavo Gomes fez uma falta para expulsão, Andreas Pereira também. Teve um pênalti claro para o São Paulo para ele fechar em 3 a 0. Enfim, o Palmeiras conseguiu a virada. Você acha que os bastidores do futebol estão se falando muito fora, enfim, Leila Pereira, pressão nos bastidores? Você acha que o fora do campo e bola pode decidir o Campeonato Brasileiro? Essa pressão externa pode decidir a competição? Eu acho que se a diferença de erros é 80-20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as 3 equipes, no caso, que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né, pelo bem da competição. Todos vimos isso, e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né, mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. Mais alguma? Perfeito, não? Gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Ótimo, agora quero falar. Cara, vamos começar aqui pelo jogo de São Paulo e Palmeiras. Que arbitragem porcaria, que lixo, né, cara, de arbitragem que nós temos no Brasil, né? Esse Ramon Abate Abel é péssimo, é ruim, fraco. Ele apitou Flamengo e Cruzeiro, foi uma bosta. Ele apitou hoje São Paulo e Palmeiras, foi uma bosta. Ninguém ficou satisfeito com a arbitragem. Até o Palmeiras, que ganhou, reclamou da arbitragem. Só que, veja bem, o jogo estava 2 a 0 para o São Paulo. Teve um pênalti claríssimo para o São Paulo. Ele não deu, o Ramon Abate Abel não deu, e o cara do VAR estava dormindo, cara, ou comendo uma coxinha. Eu não sei que desgraça que eles fazem. Porque quando não é para chamar, eles chamam. Aí quando não é pênalti, dão um pênalti, né? Ontem prejudicaram o Grêmio, né? Daí, quando é pra chamar, eles não chamam, cara. Um pênalti claro, absurdo, no São Paulo, tava 2 a 0. Se marca o pênalti e o São Paulo converte, iria para 3 a 0, galera. Depois, o Andreas Pereira, que tinha cartão amarelo, fez uma entrada para cartão amarelo, um segundo cartão amarelo, seria expulso, mas daí eles passam um pano. A arbitragem, ela vê só o que lhe convém, só o que lhe interessa. Agora, a rigorosidade em cima do Flamengo é gigantesca. Cara, no lance da expulsão do Danilo, eu tive que ver várias vezes. Só que o juiz, de cara, ele já deu o vermelho direto. Ele teve certeza absoluta, sem ver replay, sem nada. Deu vermelho. E o VAR Wagner Hillway não chamou para revisar. Era para vermelho? Cara, será que com 12 minutos de jogo
você estraga um jogo de futebol, você atrapalha quem tá brigando pelo título. Era pra tanto, cara? Será que um cartão amarelo não tava bom, de bom tamanho? É muito rigoroso quando é com o Flamengo. Quando é com o Palmeiras, cara, eles passam um pano. Tá feio, cara. Esse campeonato tá ficando manchado. Tá na cara, galera. Tá na cara. Cara, Palmeiras foi muito ajudado. Muito ajudado. São Paulo prejudicado. E eu posso dizer também que o Flamengo hoje foi prejudicado, cara. Porque na hora que o Flamengo tinha um jogador a menos e tava ali tentando, de alguma forma, empatar o jogo, o Bahia tava meio acuado, ele vai e me expulsa o Wallace Ian. Eu acho que o Wallace Ian, ele não tem cabeça. Ele é destemperado. Ele tem que, sei lá, cara, ir num psicólogo, ele tem que procurar tratamento, porque não é normal também fazer as coisas que ele faz. É muito pilhado, galera. É um fio desencapado, né? O primeiro cartão dele que eu discuto, o segundo não, porque o segundo ele leva a mão no rosto do adversário. Era para cartão mesmo, o segundo amarelo do Wallace Ian. Mas o primeiro, cara, ele foi conversar com o quarto árbitro. E daí ele leva cartão amarelo por isso. Não é motivo, cara. O jogador não pode conversar com a arbitragem, que leva cartão amarelo. Daí uma entrada dura, o cara não leva cartão. Não tem lógica isso, cara. Bem, galera, o Flamengo perde a liderança no momento ruim, né? Porque agora o Palmeiras, que tem um jogo a menos, vai jogar nessa data FIFA. E se ele ganhar, ele abre 3 pontos de vantagem para o Flamengo, né? O Palmeiras tem 17 vitórias, o Flamengo tem 16 e estão empatados com 55 pontos. São colíderes, né? Mas se o Palmeiras vencer esse jogo que tem a menos, que é contra o Juventude, daí ele fica 3 pontos à frente. E ele só vai depender de si próprio para ser campeão. Porém, falta muito jogo ainda. Faltam várias rodadas, muitas rodadas, 14, né? Se eu não estiver enganado, é isso? Ou 13? Tem que ver certinho. Mas, cara, o Flamengo, ele empatou com o Vasco. Ele empatou com o Grêmio jogando no Maracanã, empatou com o Cruzeiro e agora perdeu esse jogo. Então, assim, cara, são muitos pontos perdidos, galera, que já estão fazendo falta. Se tivesse pelo menos ganhado do Vasco ou do Grêmio, estaria na frente ainda, né? Se o Danilo não fosse expulso, o Flamengo hoje brigaria pela vitória. Era favorito no jogo, mas... Cara, o Danilo também, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não vou também só culpar a arbitragem, não. O Danilo também tem culpa, né? Também tem culpa. É foda, galera. Não tem nem como culpar o Felipe Luiz nesse jogo, cara. Nesse jogo, não. Nos outros jogos, você ainda vê que ele poderia ter feito melhor, né? Só que hoje, o Danilo comprometeu o resultado do jogo. Flamengo com um jogador a menos ficou encurralado, né? E o Bahia conseguiu fazer a diferença com um gol. Um gol ali que teve um lance ali com o Cleiton, né? Não sei se foi falta, se não foi. O Cleiton caiu, se enroscaram. É um lance meio duvidoso, mas quando é para o Flamengo, o VAR não entra, então é meio complicado isso daí. E o Samuel Lino poderia ter feito o primeiro gol do jogo. Teve uma chance clara de gol e não teve a capacidade de fazer uma cavadinha, de cobrir o goleiro. Ele chutou em cima do goleiro. O cara mais caro da história do Flamengo. É isso, galera. Já falei muito. Saudações rubro-negras. Fui!